Pessoal, boa noite para vocês. Boa noite. Eu sou o Diego. Eu sou a Natália. Para nós é um prazer voltar aqui, estarmos com vocês mais uma vez. Como o Júlio disse, nós vamos trabalhar com músicas, né, que nós temos desenvolvido um trabalho. Nosso trabalho eu nem chamaria de palestra, é um bate-papo, é uma reflexão e é uma forma que nós encontramos de estudar músicas e que nós levamos às pessoas. Mas antes da gente começar a falar de música, a usar as músicas, porque o nosso tema é aflição, apego e perdas materiais. A gente mata esse tema muito rápido, não é difícil de entender. Quer ver? Vamos ver uma coisa aqui. A senhora pega uma cartinha dessa, qualquer, por ela aí. O senhor pega uma cartinha dessa. Isso, só mais uma. Vamos lá, Júlio, pega uma aqui. Bom, a senhora pode ler o que está escrito? Estou perguntando o que te deixa com vergonha. A senhora consegue responder essa pergunta? Há tanta coisa que eu sempre fiquei Mas com aquela principal coisa que deixa a senhora com vergonha, aquela que não tem jeito, é inevitável quando acontece, a senhora vai mexer com a senhora. Está sendo filmada, é uma delas, né, Cida? Também. Também, As claro. principais. Claro, com certeza. Tantas que eu nem estou lembrando. Nenhuma. Por exemplo, se alguém chega na minha casa e tem alguma coisa desarrumada, eu fico com vergonha. Alguma coisa Por aí desarrumada. afora. Ok. Vamos ouvir o senhor. O que está escrito aí? Que sentimento é esse? Não, do outro lado. Isso, do outro lado. Quantas vezes você agradece em um dia? Quantas vezes você agradece Em um dia. em um dia? Quantas vezes o senhor agradece em um dia? Várias vezes. Você já parou para pensar nisso? Já? Várias vezes? O que está escrito aí? Você ri mais do que chora ou o contrário? E aí? A senhora ri mais do que chora ou mais chora do que ri? Acho que eu já chorei muito. Hoje eu... Tá rindo mais do que chorando? É, Júlio. Isso. O que está escrito aí, Júlio? É isso mesmo. Você tem a grande sacada. Eu estava vendo o Hélio lá. Qual a sua reação ao saber que falaram mal de você? Como diz a Amália, antigamente eu me importava demais, muito mesmo, né? Me deixava mal, me preocupava mesmo, né? Hoje não, graças a Deus. Depois que eu entendi que cada um só dá o que tem, né? A gente está aprendendo o espiritismo, então fico bem mais tranquilo e compreendo, cada um só dá o que tem, e procuro perdoar o máximo que eu posso, né? Lembrando que perdoar não é esquecer, né? Como gosta de falar muito de Balfão. Ok. Obrigado a vocês, depois a gente pega. Daqui a pouco a gente pega. Bom, vejam bem. Primeiro, o que deixa com vergonha. Depois, quantas vezes eu agradeço no dia. Eu mais choro do que rio, ou mais rio do que choro. E como eu me sinto Quando falam mal de quando as pessoas falam mal de mim. Se a gente quisesse, nós teríamos centenas de respostas para cada uma dessas perguntas. Diego, mas quantas vezes eu agradeço no dia? Isso é muito fácil de responder, é uma resposta só. Não é uma resposta só. Porque a gente não agradece só a Deus. A gente agradece as pessoas. Verdade, é mesmo. A gente agradece os familiares, a gente agradece os desconhecidos. Então existem diversas formas de agradecer. Rir mais ou chorar mais? Eis a questão. Depende. O choro é de emoção? O choro é de alegria? Porque existe choro de alegria. O choro é de uma grande conquista. O sorriso às vezes é sarcástico. Quem ri muito significa que está muito feliz? Não necessariamente. Como que eu me sinto quando alguém fala mal de mim? Alguém poderia me julgar se eu me sentir mal? Alguém poderia me julgar se de alguma forma
eu por um segundo, ou talvez até um pouco mais de um segundo, eu quisesse me justificar que eu não sou aquilo que estão falando mal, o que me deixa com vergonha? Pode ser tanta coisa, pode ser o meu cabelo desarrumado, pode ser o meu sapato sujo, pode ser às vezes eu não saber comer com garfo, pode ser eu não saber conversar bonito, ou fazer preces que arrancam suspiros das almas. Então todas essas respostas, essas perguntas, desculpem, elas têm infinitas respostas. Nosso objetivo é começar a encontrar as respostas que fazem sentido. Por que eu estou falando isso? O nosso tema começa com a palavra aflição, vírgula, apego e perdas materiais. E eu quero inverter esse tema. Eu quero inverter para perdas materiais. Normalmente, as coisas que nós passamos, ou quando nós vamos responder essas perguntas, nós pensamos na vida da matéria. Quantas vezes eu agradeci a Deus pelas coisas que eu tenho? É a primeira coisa que a gente pensa. Quantas vezes eu agradeci a Deus pelas conquistas que eu tive na vida, pela casa que eu tenho, pelo emprego que eu tenho? Isso tudo é matéria. O que me deixa com vergonha? Normalmente o que deixa a gente com vergonha são coisas da matéria. A gente fica com vergonha, às vezes, de estar mal arrumado, às vezes de não ter dinheiro para sair com os amigos. Quando pergunta se eu mais sorrio ou mais choro, de imediato a primeira coisa que a gente começa a refletir são as dificuldades que a gente passou na vida, dificuldades materiais principalmente. E quando me pergunta como eu reajo quando as pessoas falam mal de mim, é óbvio que a gente luta contra as inclinações negativas para que a gente aja de maneira tranquila. Mas a matéria logo toma conta da gente e a gente quer deixar as emoções tomarem conta. E por que eu falo matéria toma conta da gente e as emoções vêm à tona? Porque emoções são reações físicas do corpo material que acontecem quando os nossos sentimentos, que são parte do espírito, de alguma forma são remexidos. Então, as perdas materiais, quando o Júlio nos ligou e nos trouxe esse tema, eu fiquei pensando, cara, mas nós vamos falar de perdas materiais em relação a pessoas que a gente perde, que são matéria, ou nós vamos falar em relação a perdas materiais, um roubo, uma enchente? E eu fui perceber que é a mesma coisa. Porque a perda material, quando ela acontece, dependendo de como nós nos portamos, a gente descobre que nós temos apego à matéria. E esse apego à matéria, se eu tenho apego ao meu violão, se eu fico muito chateado porque eu perdi o meu violão, porque ele foi roubado, porque ele foi estragado, significa que eu tenho um certo apego. Quando uma pessoa morre, eu me desespero. E eu entro em aflição por causa dessa perda. E eu vou falar uma coisa que muita gente não concordaria comigo, não que ninguém se sinta ofendido ao ouvir o que eu estou falando. São coisas para a gente refletir. Quando eu me desespero por perder uma pessoa que desencarnou, eu praticamente estou comparando essa pessoa com o meu violão. Eu sei que muita gente gostaria agora de sentar e discutir isso comigo, discordando do que eu estou falando. Mas quando eu tenho o apego pela matéria, pela presença daquela pessoa, eu não aproveito o que ela me traz de melhor. Eu não aproveito os momentos que remexem os meus sentimentos, em que as minhas emoções vêm à tona. E eu acabo tratando os seres humanos, as pessoas, como qualquer outro instrumento material que eu tenho. Então a perda material, ela nos mostra o apego que nós temos a essa matéria e nos coloca em aflição. E quando a gente se coloca em aflição, nós deveríamos nos colocar em aflição, como disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos. Mas não é a aflição que nós sentimos no dia a dia.
essa aflição apegada, essa aflição de ter perdido a coisa material em si. Seja ela uma casa, seja ela um carro, seja ela um familiar que morreu. E muitas pessoas vão discordar de mim, eu acho isso saudável, eu acho que a gente está aqui para discordar mesmo, para conversar, para chegar num denominador comum, mas eu particularmente não vejo diferença quando eu trato uma pessoa apenas como um ser material, que eu preciso da presença física para eu me sentir bem. Nós somos mais do que isso. Nós somos muito além dessa matéria. E existe um trecho no Evangelho que é muito complexo sobre isso. Em outra oportunidade eu vou vir aqui para a gente discutir sobre esse trecho. É um trecho que fala, eu não lembro, eu acho que é uma frase do Emmanuel, que fala assim, ó, o espírito dorme no mineral, repousa no vegetal, acorda não sei o que lá. Eu nem decoro esse negócio, porque isso me deu tanta dor de cabeça, esse trechinho, que aí é onde as pessoas querem falar assim, então nós espíritos já fomos mineral, já fomos rocha, nós já fomos planta, já fomos animais. Não, nós fomos nada disso. O princípio que nos rege, sim. O princípio material que nos rege, que nos complementa, sim, ele já foi tudo isso. E quando você pega uma coisa e vai acrescentando um pouquinho mais de outra, quando você pega o trigo e moe ele e faz um processo, ele vira farinha. Farinha de trigo e trigo são a mesma coisa? Não. Não. Quando você pega farinha de trigo, acrescenta ovo, fermento, coloca no fogo, vira bolo. O bolo é a mesma coisa que farinha de trigo? Não é. Farinha de trigo é a mesma coisa que o trigo puro? Então nós somos do mesmo jeito. O Espírito é o trigo que foi colocado, que foi transformado, que virou farinha, que colocou um pouquinho mais de alguma coisa, que é a nossa racionalidade, a nossa capacidade de sentir, de pensar, e nós viramos espíritos. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que a gente entende que Deus deu essa oportunidade, não que nós sejamos melhores do que qualquer outra parte da criação, mas quando Ele coloca esses ingredientes a mais, é para entender que as perdas materiais, na verdade, não são perdas, são transformações. E que quando a gente se apega demais a essas transformações materiais, nós entramos num processo de aflição, de agonia, que muitas vezes nos leva à falência da encarnação. E aqui, seja a perda material da matéria mesmo, propriamente dita, dinheiro, carro, etc., ou das pessoas, porque tem gente que perde a encarnação, porque perde o emprego, porque perde alguma coisa, entra num processo de aflição tão complicado, não consegue sair. Outras pessoas às vezes perdem um ente querido, que é algo muito triste, muito doloroso, e também perdem a encarnação por isso, porque nós ainda não entendemos que as perdas materiais não são perdas, são transformações. E transformação é necessário. Como diz a música, Sou um Ser Maior, do Hércules Mota. Essa música fala exatamente sobre esse processo de crescimento do Espírito. Que nós já fizemos tanta coisa, já passamos por tantas oportunidades, inclusive ele faz esse comentário, ele faz isso, né? Já passei por essa, ele fala aqui, ó, o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras. Ele fala desse processo de evolução da própria matéria elemental para que a gente chegasse ao Espírito. Vou cantar essa música para vocês conhecerem. Chama Sou um Ser Maior. Já pintei o mundo em um tom fugaz,
Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior, de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo querubim, é o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão são apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental, limiar do eu imortal. Sou um ser maior, de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Cara, Então, fala a alma isso aí, hein? essa música, ela traz essa necessidade de nós entendermos que nós fomos criados para evoluirmos. Quando ela fala, sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Ela resume o porquê Deus nos criou. Ele nos criou não para que nós soframos com as perdas materiais que eu trouxe para vocês, que não são perdas, mas transformações. Ele nos criou para que nós cuidemos dessa matéria que Ele coloca à nossa disposição. E quando eu falo de matéria que é colocada à nossa disposição, eu não estou citando somente a casa, o tijolo, o carro, a roupa. Eu estou citando essa roupa do Espírito, pois isso aqui é matéria. Eu sei que é uma bela matéria, se vocês olharem bem, com muito carinho. É uma bela matéria, mas é uma matéria que vai passar. Ela é perecível, ela não continua. O dia que eu desencarnar, não adianta vocês se manterem apegados a essa matéria. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão sofrer muito. Porque essa matéria nunca mais vai voltar. Essa aqui não. Ela vai se transformar em alguma outra coisa. Mas essa, desse jeito, vai ser só dessa vez. Aproveitem bem. Olhem bastante. Tá? A Natália, que é minha esposa, aproveita bem, tá? Porque é assim. Aprecia, né? Eu até vou poder, lá no plano espiritual, me mostrar para vocês desse mesmo jeitinho que eu estou aqui. Mas aí vai ser através da minha capacidade de moldar
o perispírito. Então vejam que quando a gente fala de perdas materiais, é a primeira coisa que eu gostaria que nós entendêssemos, que as perdas materiais não são perdas, são transformações. E transformações são necessárias. E aí vocês me diriam assim: Diego, você está usando de falácia, você está mentindo, você está tentando nos enganar, porque você nunca perdeu alguém que você amasse a ponto de não conseguir respirar no dia seguinte porque aquela pessoa não está mais com você. Provavelmente haverão aquelas pessoas que, se amanhã ou depois virem o que eu estou falando, talvez até aqui mesmo, podem pensar isso. Quando eu falo que as transformações são necessárias e que a gente tem que tomar cuidado com essas perdas, eu não estou falando que elas são fáceis. Muito pelo contrário. E também ignorada também até, né? Não podem ser ignoradas. As perdas materiais, elas nunca podem ser ignoradas. Ah, meu violão quebrou. Ah, beleza, eu compro outro, porque eu não posso ser apegado. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. O apego é aquela coisa que nos tira o movimento. O apego é aquela sensação de que parece que eu não vou conseguir mais dar um passo sem aquela situação material presente. Seja de um violão, seja de alguém que eu amo muito e que se foi. Esse é o apego que eu estou falando. Sim. Não significa que ele tem que ser deixado de lado. Ou vocês estão achando que o dia que eu perder o meu pai ou a minha mãe, se caso isso acontecer antes do meu desencarne, vocês acham que eu vou reagir bem? Eu tenho certeza que nos primeiros momentos não. Eu tenho absoluta. Se eu pensar por mais 30 segundos, eu começo a chorar. É sério. Se eu pensar, eu falar sobre isso já me deixa muito triste. E olha que eu tenho meus pais. Nenhum dos dois está doente. Tá? Então, é uma forma de cuidado. Mas o apego é aquilo que nos paralisa. Sim. E quando o apego nos paralisa, ele causa uma aflição. É algo tão doloroso, mas tão doloroso, que parece que o coração vai ser arrancado do peito da gente. Parece que a vida deixa de ter sentido. E vejam, isso acontece quando a gente perde entes queridos, e para muitas pessoas acontece quando perde fortunas, quando perde oportunidades profissionais. Então é por isso que eu disse no começo que o tratamento material acaba sendo o mesmo, pois eu não olho o benefício que essa matéria aqui, Natália, me traz. Eu não olho o benefício que esse violão me traz. Eu olho a matéria em si, quando eu me torno muito apegado a ela. Eu esqueço, principalmente quando eu perco um ente querido, que ele é muito mais do que matéria, que ele é um ser maior, de um reino de belezas, e que também, assim como eu, foi eleito para ser herdeiro das estrelas. Um anjo, um querubim. É o destino dessa pessoa, enfim, não apenas o meu destino. E quando a gente se mantém nesse apego, nessa aflição, a gente começa a fazer uma coisa muito difícil. A gente começa a tentar alcançar as coisas que estão muito longe. A gente começa a deixar de olhar para aquilo que está muito perto da gente, que é o nosso próprio coração, que são os nossos próprios sentimentos. Vocês já perceberam o quanto nós somos negligentes com os nossos sentimentos? Eu e a Natália, nós trabalhamos uma ferramenta chamada comunicação não violenta, de um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, e ele desenvolveu essa ferramenta, comunicação não violenta, totalmente com base em nós identificarmos os nossos sentimentos e quais são as necessidades que nós temos através desses sentimentos que são remexidos em cada situação da vida. E nós somos muito negligentes com os nossos sentimentos. Nós deixamos que eles simplesmente sejam remexidos sem dar atenção para eles. Quando eu perco alguma coisa que eu gosto muito, que eu quero, que eu desejo muito, que vai me fazer muita falta, principalmente material, eu começo a tentar buscar outras coisas que substituam isso.
quando na verdade ela está muito perto da gente. Tem uma música do Denis que fala, do Denis Soares, que é um amigo nosso, que fala sobre isso. É uma música que se chama Verdades, e ela conta que muitas vezes nós tentamos buscar as coisas que estão lá em cima, lá no céu, lá nas estrelas, e a gente esquece que existem flores que eu posso simplesmente olhar, cheirar, que estão mais próximas de mim. Às vezes, quando nós perdemos matéria no sentido de posses materiais, a gente fica tão desesperado que a gente não consegue enxergar o que fica. Eu perco meu violão e esqueço que tenho uma voz para cantar. Eu perco uma pessoa que se vai e esqueço de todas as coisas boas que ela deixou para mim, os momentos, os sentimentos. E às vezes eu começo a tentar trocar, preencher vazios. E quando eu preencho vazios, a única coisa que eu descubro é que vazios não são preenchidos. Eles são transformados. A música Verdades fala um pouquinho disso pra gente. Se quis alcançar
aplaudir, né? Toda vez que eu vejo ou a gente fala de um tema voltado para a matéria, eu percebo que a gente faz muito o que essa música fala. A gente tenta alcançar algo que está tão longe, sem valorizar aquilo que está muito perto. E é por isso que a perda material se torna tão difícil. Sabe por quê? Viram as perguntas? E tem várias outras aqui, ó. Tem várias outras pequenas, olha aqui, ó. O que te deixa de mau humor? Você já brigou com alguém? O que você faz quando fica triste? O que te deixa de bom humor? Se a gente for responder cada uma dessas perguntas aqui, 80% das nossas respostas vão estar ligadas a alguma coisa material. Ah, quase certo. O que te deixa de bom humor? Sair, passear com os amigos. Não é matéria não, é os amigos. Acaba sendo. Porque nós ainda vivemos muito em função dessa matéria. Infelizmente. Ou felizmente. Vai saber. Não cabe a mim julgar o que cada um está fazendo de uso do que Deus nos concede. Não cabe a mim saber o que cada um está fazendo com a oportunidade que tem. Mas de fato nós ainda vivemos muito em função da matéria, em função de alcançar isso, de alcançar aquilo. E sempre que a gente alcança isso ou aquilo, a gente quer algo além, sem valorizar o que está próximo, que é o que essa música do Denis fala. Vejam bem, eu quero um bom emprego, eu consigo um bom emprego. Depois de 6 meses aquele bom emprego já fica chato. Aí eu quero um melhor. Mas vamos supor que eu estou no emprego dos meus sonhos e eu estou ganhando um salário que depois de 6 meses fica pouco e eu quero ganhar mais. Aí eu ganho um aumento do salário. Em 2 meses esse aumento já se tornou insuficiente e eu preciso de mais. Porque em 2 meses é mais ou menos o tempo que eu gasto para absorver o meu aumento de salário. Eu quero família, eu quero conhecer uma pessoa que eu gosto muito. Aí no começo eu sou aquele pavãozão, né? Bonitão e tal, aquela coisa. E eu converso bonito, eu converso agradável, eu vou em todos os ambientes que a pessoa que eu estou enamorada quer. Aí a gente começa a namorar, o negócio já dá uma esfriada. Aí noiva, aí é briga. A maioria dos noivados dá uma briga para saber qual vai ser o vestido, qual que é o preço do vestido, onde vai ser a festa, se vai ter bebida alcoólica, se não vai, se vai ser piscina. Aí começa aquela desavença e muitos relacionamentos, muito casamento termina no noivado. Porque a gente esquece que o importante não é essa matéria. A gente esquece que o importante é o que cada um vai trazer para a vida um do outro. E é aí onde eu quero chegar. Deus podia ter criado um planeta para cada um de nós. Deus não precisava ter criado a matéria. Ele podia ter deixado a gente no âmbito do espiritual. Não teria problema. Ele pode fazer isso. Ele é Deus. Ele faz o que ele acha que é melhor. E quando ele cria essa matéria que evolui a cada momento, ele cria para que nós nos utilizemos dela para melhorar o nosso espírito, ou melhor, para nos melhorar. Porque quando a gente fala assim, melhorar o nosso espírito, parece que eu vou melhorar outra coisa que não sou eu mesmo. Verdade. Né? Quando na verdade eu estou melhorando só a mim mesmo. Então, é uma reflexão muito simples. Invertendo o tema, em vez de falar aflição, apego e perdas materiais, comecemos a pensar nas perdas materiais que demonstram o quanto nós somos apegados e que nos deixam aflitos, nos deixam sem rumo, nos deixam sem caminho. Mas supondo que nós ainda continuaremos por um tempo apegados à matéria, e vamos falar agora daquela matéria que nós consideramos mais importante, que somos nós mesmos, encarnados, seres, aqueles que nós amamos. Como é quando a gente perde alguém que a gente ama? Existem tantas reações diferentes. Mas vocês já pararam para perceber que quando a gente perde alguém que a gente ama, o dia seguinte o sol vai estar lá do mesmo jeito. Os passarinhos vão cantar.
Aí você vira de manhã, ô passarinho do inferno, eu tô aqui sofrendo e o passarinho tá cantando. Porque a vida continua depois da matéria. E Deus seria um ser muito mau se a vida não continuasse depois da matéria e eu sofrendo, encontrasse passarinhos cantando, encontrasse o sol brilhando. Tinha que estar escuro se fosse assim, não é? Sim. Mas Deus é tão bom que Ele continua mostrando pra gente: ô Diego, a vida continua, Júlia, a vida continua, eu sei que você vai sofrer, eu sei que vai ser difícil. Tanto é que existem estudos psicológicos que dizem que quando a gente perde alguém muito querido, e eu acho que todos nós aqui já devemos ter perdido alguém muito próximo, é o equivalente a você perder um membro do seu corpo. Psicologicamente. Quando você perde uma pessoa que você está com ela sempre, que aquela pessoa é muito importante, que você precisa daquela pessoa, né, que você ainda é muito apegado, quando essa pessoa desencarna, você aprender a viver sem essa pessoa seria a mesma coisa de aprender a viver sem um braço. E isso faz todo sentido, porque realmente parece que falta uma parte, mas é matéria, porque essa pessoa continua ligada a nós, mesmo que por um breve momento da eternidade a gente se mantenha separado. Mas nós somos pessoas de pouca fé demais, gente do céu. A nossa fé é pequena demais. Porque nós somos espíritas. Nós temos outros religiosos que acreditam na vida após a morte, mas nós somos tudo parentes de São Tomé. A gente precisa ver. Ah, não, então você está aí, eu sei que você está... E a coisa não funciona desse jeito. Tem uma música também do Denis Soares que ele fez em homenagem àquele acidente que aconteceu em Santa Maria alguns anos atrás, cerca de 7, 8 anos atrás. Aqueles jovens, aquelas pessoas que faleceram na Boate Kiss. E essa música, ela me traz muito essa questão da perda material, né, da perda da pessoa, do ente querido, né? Porque no momento da perda, no momento em que a gente está ali no turbilhão, é como se os olhos estivessem vendados e a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como reagir. Mas, no dia seguinte, nós temos que continuar vivendo. E o Denis escreveu uma música chamada Depois daquele Dia, que ele fala sobre isso. Como é depois daquele dia? Depois do dia da perda. Então, a música Depois daquele Dia. Vento sopra sereno ao redor, o céu ainda é azul, duras são a lembrança e a dor, por dentro imenso amor. Antes, vai e vem sem pensar. Agora, silêncio e beleza. Da pressa
tomou lugar. Anjos subiram ao céu e eu vi sobre os que ficam uma flor de esperança por crer no amanhã. Por eles corremos pelo céu por amor. Naquele dia uma noite se fez, cheia de estrelas todas de uma vez, dizendo até breve um dia depois, de amanhã seremos de novo nós Hoje, em doce lembrança, senti que todos sou um irmão. Agora, daquilo que posso de mim, a eles estendo a mão. Isso que é a importância, é a gente entender que as perdas são transformações, e que quando elas acontecem, nós podemos e devemos estender as mãos, não só para aqueles que perdem entes queridos, mas para aqueles que também perdem as suas fortunas na vida, aquilo que para ele é importante, porque não custa eu estender um ombro amigo a alguém que precisa. Se para você eu perder o meu violão é algo bobo, não cabe a você me julgar. Um dia eu vou ter que aprender que eu não preciso ser apegado, e não preciso me manter aflito por isso. Mas enquanto isso acontece, sejamos amorosos, Caridosos. sejamos caridosos, estendamos a mão. Quando alguém morre, quando uma pessoa desencarna, tem uma coisa que eu acho muito engraçada. Assim, não é engraçado, na verdade é meio trágico, não é engraçado não. Mas vocês já perceberam que normalmente velório está sempre cheio de gente? Ou tem várias pessoas mesmo quando é um velório mais simples, uma pessoa pouco conhecida. Aí tem um familiar muito próximo que está sempre chorando, ou está muito triste, que é normal e tem que estar mesmo, não pode negligenciar isso. E aí durante aquele momento do velório, até o momento que o caixão desce lá na terra, tem muita gente. Quando acaba o enterro, a quantidade de pessoas já faz assim, ó, vai lá embaixo. Aí normalmente você vai para casa, algumas pessoas ainda te acompanham e tal, você passa aquela primeira noite, no outro dia não tem ninguém mais. Vida seca. Porque nós já velamos o morto, nós já colocamos a matéria na terra, então não precisa preocupar. E isso não é uma verdade. Depois daquele dia, o sofrimento continua, porque é uma adaptação. E esse sofrimento nem sempre ele fica só aqui conosco, ele também vai com aquele que desencarnou, porque para essa pessoa também é um momento de mudança, de transformação.
Então vejam que quando eu venho aqui falar para a gente entender que perdas materiais são momentos de transformação, eu não estou falando que a gente tem que negligenciar isso, que simplesmente tem que entender que a matéria cumpre o seu papel e pronto. Ah, o corpo acabou, cumpriu o seu papel, foi. Não, não é isso. É a gente entender que nós podemos até mesmo nos sentir em sofrimento. O que nós não podemos é nos manter nesse sofrimento. O que nós não podemos é achar que nós estamos sozinhos. Normalmente é o que acontece conosco quando a gente perde uma coisa que a gente queria muito, algo que a gente gosta muito, a gente se sente sozinho, a gente se sente perdido. Principalmente quando para as outras pessoas, as pessoas não reagem como nós gostaríamos. E a nossa penúltima música, ela nos mostra que nós não estamos sozinhos nunca. Que independente de qualquer coisa, nós sempre temos alguém que estará conosco. Pois como diz o nome dessa música, nós sempre estamos caminhando juntos. Que é uma música de Tim Santos. Quando me sinto cansado, olhando as trevas que devo enfrentar, quando eu olho o passado e vejo quanto eu já fiz sofrer, quero saber quem sou eu, saber quem me fez, porque estou aqui. Ouço uma voz que me diz que trago as respostas, vem junto de mim. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e descender apenas cumprir sua missão? Os ventos divinos irão te levar. Acima de tudo, vem cuidar de mim. Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu?
somos seres que temos toda a possibilidade da felicidade. E a matéria é algo que nos foi dado para auxiliar nessa felicidade, não para ser o motivo de felicidade. A letra da música, eles referem eu tenho você, que seria, qual o sentido desse eu tenho você? Na verdade, você pode entender ela como quiser, mas o nome da música fala caminhando juntos. E ela começa falando: quando me sinto cansado, olhando as trevas que devo enfrentar, quando eu olho o passado e lembro o quanto eu já fiz sofrer. Quero saber quem sou eu, quero saber por que eu estou aqui, o que eu preciso fazer. E aí ela vem falando de um ser que nos acompanha. Você pode entender como o Cristo, Deus, ou aquele que esteja mais próximo da gente, nosso amigo espiritual. O importante, Júlio, é entender, através dessa música, que a gente não está sozinho. Nunca. Sim. Essa é a questão. É isso que ela vem nos trazer. E veja que desde a primeira música, Sou um Ser Maior, nós evoluímos, Deus nos coloca aqui com esse intuito de nos tornarmos seres maiores, em conjunto, nunca sozinhos, independente de qualquer transformação, qualquer perda, qualquer ganho. E é isso que a gente gostaria que nós saíssemos daqui pensando hoje, que as perdas materiais são transformações, que nós não nos devemos nos apegar à matéria como se ela fosse a coisa mais importante, porque ela não é. Ela não é, porque se fosse, Chico não teria feito o que fez, Jerônimo Mendonça não teria feito o que fez, Divaldo não estaria fazendo o que está fazendo até hoje, e tantos outros nomes. O próprio Cristo crucificado não teria dado tantos ensinamentos durante todo aquele período em que ele carregou uma cruz e foi assassinado na sequência. E para encerrar, nós gostaríamos de trazer um personagem que eu particularmente tenho um grande respeito, um grande carinho, e que nos mostra o quanto essa questão das perdas materiais são momentos de transformação, que nós não devemos nos apegar a essas perdas e não devemos nos manter aflitos. Existia, mais ou menos no ano 34 depois do Cristo, ou seja, aliás, Cristo foi crucificado em 33, não foi? Mais ou menos meado ali dos anos do ano 34, 35, existia uma família de 3 pessoas. Uma família que ainda se pautava pelas escrituras sagradas do Antigo Testamento. E uma família que, assim como tantas outras, estava guardando o Messias, anunciado pelos profetas. Essa família era composta por um senhor já de idade, uma moça ainda no seu começo de adolescência e um rapaz já mais adolescente, já forte, saindo da adolescência para a vida adulta. A mãe já havia falecido e essa família vivia num contexto de paz e harmonia conforme eles criaram a sua vida naquela paragem. E isso aconteceu ali nas redondezas da Roma, e dos poderosos e tudo mais, né? E um dos grandes gestores de Roma lá chegou nessas paragens e começou a tomar terras das pessoas, começou a tomar as coisas. E um dia esse gestor pegou e falou assim: vou abrir audiências públicas para quem quiser vir reclamar de alguma coisa que foi feita errada. Ele estava falando das posses materiais. E aí o senhor, o patriarca da família, resolveu ir lá. E os filhos falaram: pai, não faz isso, não precisa. A gente vive bem na nossa casa simples. Nós temos um pedaço de terra que dá para a gente plantar, para a gente sobreviver. Não vai fazer isso, não tem necessidade. Mas aquele senhor, deixando um pouco do orgulho tomar conta dele, porque ele tinha as posses que tinham sido tomadas, ele não conseguiu entender que aquele momento de perda material era um momento de transformação, porque ele precisava se desapegar daquilo, e ele foi até
esse gestor, né, público, chegou e reclamou, e a coisa piorou. O gestor mandou tomar mais coisa dele. Sem falar que os soldados romanos bateram nele na rua, porque os soldados romanos escorraçavam qualquer pessoa que não era romana, né? Que era judeu e tudo mais. E aí ele, num âmbito de muita raiva, de muita fúria, porque ele não conseguia se desapegar daquela matéria que ele tinha perdido, das terras, do pedaço do seu sítio, ele foi lá, estava passando por um lugar e viu que havia uma plantação que pertencia àquele gestor público. E ele pegou e tacou fogo, como uma forma de se vingar. Eu quero me vingar. Então foi lá e tacou fogo. E aquele fogo espalhou, porque estava tudo muito seco naquela época, não era uma época de chuva, muito pelo contrário. E o fogo se espalhou e ele ficou desesperado, foi para casa. Quando chegou em casa, o filho não estava, porque estava ajudando a apagar o fogo e tudo mais. E aí o filho chegou e falou que um dos companheiros havia morrido tentando apagar o fogo. E aquele senhor ficou muito chateado e acabou contando para os filhos o que ele tinha feito. E os filhos não se desesperaram, porque ao contrário do pai, eles tinham um pouco mais de resignação. E eles falaram: pai, vamos aguardar com confiança em Deus, nas Escrituras, que tudo vai se resolver e tudo vai acontecer. Pouco tempo depois, os soldados romanos chegaram e prenderam aquela família de 3 pessoas. Levaram para serem julgadas lá no palácio desse gestor público, né? E aí prenderam o pai, eu imagino que a posição era mais ou menos essa, né? Preso aqui num tronco. Prenderam o filho também, e a filha, eu não me recordo, acho que eles não chegam a prender ela. E começam a julgar. E aí o pai, de nome Jochebed ben Jael, conta que fez aquilo, mas estava arrependido e tudo mais, e começa a sofrer a punição severa, que era apanhar de chicote. Uns chicotes que tinham pedaços de ferro que machucavam, cortavam a pele. E o filho tentou impedir, pediu para não fazer aquilo, que fizesse com ele, porque o pai já estava velho. Até que numa situação, o cara que estava batendo no pai erra e acerta no pescoço. E o pai começa a sangrar. E o filho, de nome Gesiel, mais conhecido como Estevão, depois de algum tempo, ele percebe que o pai vai falecer, que o pai vai morrer. E tudo aquilo causado por perdas materiais que não conseguiram ser superadas. E a irmã, muito aflita, irmã de nome Abigail, muito aflita, chorando, desesperada, aquele espírito, Gesiel, um espírito firme em propósito, que não conhecia o Cristo ainda. Vejam que era um espírito já de uma alta envergadura moral, espiritual. Ele não conhecia ainda os ensinamentos do Cristo. Ele olha para a irmã e pede para a irmã cantar, como a mãe havia ensinado, uma prece que era feita aos aflitos e agonizantes. Qual é o nosso tema? Aflição, apego e perdas materiais. Em um momento de uma grande perda material, que foi a perda da fazenda, o fogo, e o pai, em pleno momento de falecimento, ele, obviamente, esgotado, cansado pelo que tinha acontecido ali também, ele se mantém resoluto, olha para a irmã e pede a irmã para cantar. E a irmã começa a cantar essa prece, que é a nossa última música, que foi utilizada em um seminário do Haroldo Dutra Dias, um seminário chamado Paulo e Estevão, cantada, a música eternizada pela querida Cacau, que já se encontra no plano espiritual, e a música foi intitulada Luz Divina. E só para lembrar, essa prece aos aflitos está no livro Paulo e Estevão, nessa história do dia. Essa história está no livro Paulo e Estevão. Paulo e Estevão, aqui em
tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga nos cantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por nosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sentamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz generosa. Então, pessoal, quando a gente passar por uma perda, seja ela qual for, material, que a gente não se desespere, que a gente lembre-se do Cristo, que nós nos lembremos dessa história de Abigail, Jesiel e Jochebed. E nós precisamos entender que esses momentos de perdas materiais são momentos simplesmente de transformações, para nos testarem e para mostrarem que nós realmente acreditamos que nada acontece sem a permissão de Deus e que nada acontece sem que seja para o nosso melhoramento íntimo. Agradecemos a vocês, esperamos que em outras oportunidades estejamos juntos, que todos nós tenhamos uma noite em paz. Que assim seja. Obrigado a vocês, né?